que determina uma pirâmide é a base da pirâmide. Então, eu tenho a base quadrada, eu tenho a base triangular, tenho a base hexagonal, heptagonal e assim por diante. Então, começando pela base quadrada. Essa linhazinha aqui nós chamamos de arestas. E eu vou dar o nome aqui de A, tá? Da base quadrada. Para eu calcular a área de uma base quadrada, é base vezes altura. Em caso quadrado, como as medidas são iguais, a área do quadrado é A ao quadrado. Vai ficar A vezes A, que vai ser A ao quadrado. Essa medida aqui é a minha base e aqui é a minha altura. Do triângulo, nós temos aqui A, medida A. Aqui é a altura do triângulo. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ó, a área de um triângulo a base é A vezes altura dividido por 2. Para eu achar essa altura, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse triângulo retângulo aqui, colocar aqui, ó. Triângulo retângulo. Aqui é minha altura, meu lado A. Como eu tirei a metade dessa base, então esse pedaço aqui eu vou chamar de A sobre 2, porque é a metade. Aplicando Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Eu vou isolar o H. H vai ser igual a ao quadrado menos, aqui é o quadrado, A ao quadrado sobre 4. H, a minha altura vai ser igual, tirando o mínimo aqui, 4 dividido por 1, 4 vezes A, 4A ao quadrado, menos A ao quadrado. Vai ficar aqui 3A ao quadrado sobre 4. Esse H, a minha altura, está ao quadrado, então aqui ela vai sair do quadrado e vir para o lado de cá como raiz, 3A ao quadrado sobre 4, raiz de 4. O 4 tira da raiz é 2, o A tira da raiz vai ser A, raiz de 3. Então, eu achei que a minha altura é a raiz de A sobre 2, raiz de 3. Então, voltando lá, na área do triângulo, é base A, vezes a minha altura, A raiz de 3 sobre 2. Multiplico A com A, então é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, para eu achar a área de um triângulo, é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho o hexágono. O hexágono, ele tem 6 lados. Se eu traçar um segmento a outro ponto, eu vou ver que aqui vão ter dentro 6 triângulos. Então, para eu calcular a área de um hexágono, é igual os triângulos acima que eu ensinei, só que são 6, porque são 6 triângulos que eu tenho aqui dentro. Então, 6 que multiplica ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula que a gente chegou do triângulo, da área da base vezes altura dividido por 2. Se for... outra coisa que a gente vai precisar de saber para calcular uma pirâmide é a apótema da base. A apótema da base de um quadrado é o segmento que sai do meio e parte para um dos lados, formando uma perpendicular. A apótema da base, eu vou chamar de M, do quadrado vai ser
o A dividido por 2. Ele vai dividir esse lado em 2. Tá vendo? Vai ficar esse pedacinho aqui. Então, vai ser a metade do lado, tá? A apótema da base de um triângulo, ele sai... Triângulo, vou fazer triângulo aqui. Ele vai sair do meio do triângulo e partir para o centro de um dos lados. A altura é tudo. Esse meio, ele divide o triângulo aqui em 3 lados. Então, a apótema de um triângulo é 1/3 vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo, nós achamos já anteriormente que é A raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser A raiz de 3 sobre 2. Então, a apótema do meu triângulo vai ser A raiz de 3 sobre 6. Explicando aqui. A apótema do hexágono, ele sai do meio da figura e vai até um dos lados, formando uma perpendicular, certo? Então, aqui vocês veem que a apótema aqui deu a mesma medida da altura. Então, a apótema do hexágono, ela vai ser a mesma da altura. Então, a apótema vai ser A raiz de 3 sobre 2. Subindo a minha pirâmide, a pirâmide ela é formada por triângulos. Os lados dela são formados por triângulos. Cada aresta da base sobe um triângulo. A lateral de uma pirâmide vai ficar assim, a lateral, que vai ser um triângulo, né? O que divide essa lateral ao meio, a gente chama de apótema da pirâmide, que eu vou chamar de AP. Ele vai dividir esse segmento aqui em 2. Então, esse pedacinho, aqui tudo vale A, esse pedacinho aqui vai valer A sobre 2. E aqui vale L. Por que L? Esse aqui é a base. Ó, se eu planificar uma pirâmide, vai ficar mais ou menos assim. Essa aqui é a base, eu vou chamar ela de A. Essa aqui é a aresta lateral, eu vou chamar ela de L, para distinguir dessa aqui. Para eu calcular apótema, nesse caso aqui, eu vou tirar de novo aqui esse triângulo retângulo que formou aqui, onde aqui é meu L, aqui é a minha apótema da pirâmide, e esse pedacinho aqui é o meu A sobre 2. Tá? Então, olha, aplicando Pitágoras, eu tenho que L ao quadrado é igual a apótema ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Ok? Na pirâmide também, lá dentro da pirâmide, vou ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui. Esse segmento que sai do vértice e vai até o meio da pirâmide, a gente chama da altura da pirâmide. O segmento que sai do meio da base e vai até um dos lados, a gente chama de apótema da base, que eu expliquei na aula anterior. Esse segmento que divide a aresta da base em 2 e parte até o ponto do vértice lá em cima da pirâmide é a minha apótema da pirâmide, que é o que eu falei ali, que ela divide a lateral da pirâmide em 2. Então, aqui, de novo, formou um triângulo retângulo. Tirando ele para fora aqui, eu tenho um triângulo retângulo.
Aqui é a minha altura, a apótema da pirâmide e a apótema da base. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu tenho a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. Ok? Para eu calcular a área lateral de uma pirâmide, de novo lembrando que é um triângulo, né? Aqui, de novo, vou falar que é a apótema, que vai dividir esses dois lados. Então, isso aqui eu chamo de apótema, isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que esse lá é o vértice. Aqui é o vértice, que é a apótema da pirâmide. Esse lado aqui eu chamo de L. E aqui é o meu A. Então, se eu calculo um triângulo, é base vezes altura dividido por 2, a minha base aqui eu chamo de A, certo? A minha altura, apótema, dividido por 2. Então, para eu achar a área lateral de uma pirâmide, eu vou ver quantos lados que essa pirâmide tem. Se é uma pirâmide quadrangular, ela tem 4 lados. Então, 4 aqui, que multiplica A, que é a minha aresta da base, vezes apótema dividido por 2. Essa é a forma da área lateral. Para eu achar a área total de uma pirâmide, eu faço a área da base, que eu já expliquei, mais a área lateral. O volume de uma pirâmide é 1/3 a área da base vezes a altura. Então, esses são os dados que a gente vai precisar para calcular todas as informações de uma pirâmide.